Olá, seja muito bem-vindo, eu sou Vitor Cinzento, esse é meu canal sobre futebol alemão e hoje a gente vai falar sobre a maior segunda Bundesliga do século. Se a gente parar para analisar, eu fui atrás dos números, fazia muito tempo que a gente não tinha uma quantidade tão grande de times tradicionais e também de títulos acumulados na segunda Bundesliga. Então, vamos lá pro vídeo, vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, como eu tinha dito anteriormente, essa é a edição com maior quantidade de títulos acumulados. Se a gente somar todas as equipes, a gente chega a 30 títulos na segunda Bundesliga. Ao mesmo tempo, se a gente desconsiderar o Bayern, a Bundesliga principal não tem a mesma quantidade de títulos. Então, assim, isso é o mais doido, é o mais alucinante. A gente tem que parar para analisar isso dentro da segunda Bundesliga. Isso torna a competição muito maior, mais agradável, consequentemente essas equipes podem receber mais dinheiro por meio de patrocínios, transmissões e tudo nesse sentido para poder agregar essa segunda Bundesliga. Bom, aí você vai ficar um pouco impressionado, né, com esse número, isso é meio absurdo. Então a gente tem que olhar quem são os times, quais os títulos que eles têm. Bom, se a gente for parar para analisar, só as duas equipes que caíram da primeira divisão na última temporada, que são Werder Bremen e Schalke, eles somados têm 11 títulos, 7 do Schalke, 4 do Werder Bremen. Isso aí já é bastante coisa. Mas os 9 que o Nuremberg tem, os 6 do Hamburgo, 1 do Fortuna Düsseldorf, 2 do Hannover e mais 1 do Holstein Kiel. Se a gente parar para somar tudo isso daí, pode fazer as contas, 30 títulos. Enquanto isso, na primeira divisão, se a gente desconsiderar o Bayern, a gente tem 29. Então, assim, isso acaba sendo um pouco maluquice, cara. É doido isso, se você parar para olhar a fundo, é muito esquisito. Mas você pode me perguntar, por que que isso acontece? Bom, a minha visão é de que com tudo isso envolvendo pandemia, ausência de torcedores nos estádios, todo esse entorno, tudo isso que gira ao em volta do futebol, a não ser apenas a habilidade com os pés e a habilidade tática das equipes, tudo isso fez muita diferença. Essa ausência de dinheiro, rotação, fluxo de caixa e tudo mais, isso faz a diferença dentro de qualquer clube. Se você não tem dinheiro rodando, entrando e saindo ao mesmo tempo, o clube acaba passando por problemas principalmente internos, não consegue contratar novos jogadores, se envolve em outros problemas, às vezes um jogador muito bom não consegue renovar o contrato. Então, assim, são vários problemas que levam justamente ao ponto deste rebaixamento. Se a gente for parar para analisar vários problemas de gestão, que com a pandemia foram muito mais escancarados, foram abertos, as feridas que eram pequenas começaram a virar ali uma trincheira no braço dos times, porque realmente é muito complicado tudo isso. Bom, se a gente for parar para analisar, né, eu falei, temos times tradicionais e equipes que já foram campeãs. Além dessas equipes que já estão aí na lista que eu trouxe sobre os principais vencedores, a gente também tem o Karlsruher, Darmstadt, Heidenheim, Paderborn, São Paulo, que é um time muito tradicional, Erzurumschau, Jans Regensburg, Sandhausen, Ingolstadt, Dinamo Dresden, Rostock, e esses foram os times que a gente tem na segunda divisão da próxima temporada na Alemanha. Então, assim, é complicado, tem alguns aqui que, beleza, as pessoas não conhecem tanto, mas, por exemplo, o Dinamo Dresden, o Ingolstadt, que estava na primeira divisão recentemente, Paderborn, que estava na primeira divisão, Heidenheim também, que as pessoas conhecem bastante, o Darmstadt, que já estava na primeira divisão um tempo atrás, São Paulo, que é um dos mais tradicionais da Alemanha. E bom, tudo isso faz com que, somados, se torne um produto muito bom, um produto muito interessante, né? Seria muito legal, eu imagino até que as TVs brasileiras gostariam de exibir algumas partidas, por exemplo, um Hamburgo contra Schalke, Hannover e Werder Bremen. Tudo isso são partidas muito legais, com muitas torcidas também aqui no Brasil, para algumas dessas equipes e que faria muita diferença. Mas a gente sabe que já desde o ano passado, se não me falha a memória, a OneFootball comprou os direitos de transmissão tanto da Bundesliga quanto da segunda Bundesliga. A VBET teria que retransmitir esse sinal para outras emissoras de TV caso elas queiram. Então isso também pode fazer um pouco de diferença. Para quem gosta, para quem se apaixona, agora tem isso de graça na mão por um aplicativo de celular. Então isso é muito interessante. Mas, por outro lado, a gente sabe que a transmissão acaba ficando ali mais para um jogo mesmo, uma transmissão em português, o resto a gente ouve
muito mais em inglês. Então, assim, existe esse lado, mas não deixa de ser bom porque é uma transmissão gratuita. Bom, indo agora mais pro finalzinho do vídeo, né, eu não poderia deixar de falar disso. Alguns jornais da Alemanha estão cotando a transferência de Philipp Kostic do Eintracht Frankfurt para a Inter de Milão. Eu sei que 2 dias atrás, na quarta-feira, eu fiz um vídeo falando sobre transferências, mas naquele momento ainda não tinha saído nada sobre isso. Já nesse momento, saiu agora essa nova notícia, essa possibilidade de saída do Kostic para a Inter de Milão, que parece tá dando muito certo. Parece que realmente ele vai se transferir para a equipe italiana, que é a atual campeã da Série A Team. Então, assim, pode ser interessante para o jogador, é um patamar muito grande, vai poder jogar Champions League, então assim, tem muitas vantagens para o jogador. E aqui um grande abraço para o meu amigo Alexandre Molineiro, não poderia deixar de falar que o Chacarita venceu o Desportivo Maipú, seu grande rival ali de região, os dois são do mesmo bairro, por 2-1 fora de casa pelo Campeonato Argentino. Então, muito legal, claro, não é a primeira divisão do Campeonato Argentino, tanto que talvez você possa não conhecer as equipes, mas ele pediu, deixa lá um aviso do Chacarita. Falei, pode deixar que eu falo um pouquinho assim. Mas é isso, muito obrigado e até o próximo vídeo. Valeu!